Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mundo da Nostalgia. Começa agora, Na Minha Época. Olha só, na minha época é muito claro e clássico o Castelo Rá-Tim-Bum, já falamos dele aqui algumas vezes, mas tinha um personagem no Castelo Rá-Tim-Bum que está em nós. Ele foi a gente em algum momento. Somos ele eternamente. Eu não tenho palavras para descrever a emoção, a alegria que eu estou em estar em frente ao Cássio Escapim. Olá, Vitor. Cássio Escapim, meu Deus. Sabe, quando eu comecei esse projeto, eu falei, o primeiro tem que ser o Cássio. Não me interessa quem... vai vir o extraterrestre danado. Não importa. O primeiro tinha que ser o Cássio, porque o Nino é muito forte. E você já vi 78 entrevistas. Talvez esbarremos em milhares de assuntos iguais. Mas eu quero que você encare esse papo como um papo de fã. Aquele fã chato que você encontra na pizzaria. Que você pode mandar um vídeo pro meu tio? Você pode mandar um vídeo pra mim? Vai virar esse papo aqui, tá bom? Não é chato, mas tem muita gente que faz isso. Não, enfim. Cara, a primeira coisa que eu quero te perguntar era... O Nino tinha alguma coisa de Cássio? Assim... Da sua infância? Tinha muito. Assim, eu fui um moleque muito preso dentro de casa, né? Minha companhia principal era televisão, né? Então, era filho único, até fui 10 anos filho único, depois veio meu irmão. Então, essa primeira infância foi toda muito sozinho, muito dentro de casa. Não vi a hora de aparecer 3 crianças lá pra brincar contigo, né? Então, todas as minhas aventuras, assim, eu fazia sozinho e fazia impressionantemente com a televisão. A televisão teve uma importância muito grande, assim, para mim. Principalmente os seriados. Eu era vidrado em seriado. Tinha Dini Eugênio, Perdidos no Espaço. Que maravilha. Túnel do Tempo. Olha que doideira. Isso era o que você assistia ali. Que eu assistia. E muita coisa de humor do Nino, eu acho que eu peguei de lá. Que foi coisa que eu guardei da infância. Que maravilhoso. Uma coisa que me surpreendeu muito quando o Flávio, o criador, tava aqui, era que a Morgana entrou nos episódios finais, assim. Então, buscando a minha cabeça, ele falou, a Morgana só contracenou 2 vezes com o tio Vitor. E eu fiquei muito... Eu falei, não, gente, eles estão lá o tempo inteiro, tá todo mundo o tempo inteiro no castelo. Como a gente meio gravou também picado, eram uns 90, 93 episódios, mas a gente gravou picado. Num determinado momento, Serginho Mamberti teve que se afastar um pouquinho, não saiu, se afastou um pouquinho, porque ele estava meio ministro em Brasília lá, ele estava... Tava chique, né? Que era dos ministros bons, assim, quando tinha ministro. Não, hoje em dia, né? Então, ele estava lá em Brasília, então a Rosi entrou para fazer algumas pontes, assim, mas a Rosi esteve no castelo, a Morgana esteve naquele cenário, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Pouquíssimas vezes. Eu sei que foi um aniversário dela mesmo, que pouquíssimos episódios tem todo mundo junto, esse episódio é um deles, que o Sérgio Mamberti dormiu dentro do bolo. Exatamente. Essa história é surreal. Ele dormia. Porque ele estava muito cansado. Ele fazia lá, trabalhava no Brasil. Aí ele veio e ele dormia, ele sentava e dormia em qualquer lugar. Então, nesse dia, ele dormiu dentro do bolo. Isso é maravilhoso. Tem um dia que o Tibio Peroni vai lá, que é o aprendiz, virou o conto feiticeiro, que você rouba o chapéu do tio Vitor e vira um par de vasos. Eu adoro o Tibio Peroni também. E tem uns outros episódios, Carnaval também, que tá todo mundo fantasiado, o Lobo Mal e tudo mais. A Morgana tem uma teoria, eu vi esses dias, que ela tá morta. Que é por isso que ela aparece pouco, por isso que ela tem aquela maquiagem branca. Eu li umas coisas assim, sabe? Maravilha. Eu falei, meu Deus, a galera... da conspiração do Castelo porque ela tem 10 mil anos. Doutor Vitor tem 3 e você tinha 300. E aí todo mundo falou, a maquiagem dela é branca porque ela tá morta, mas ela consegue conviver. Ela é uma bruxa antiga. Vocês tinham teorias assim dentro do castelo? A gente brincava com algumas coisas assim. De quem era, da onde veio, por que tava fazendo assim. E tinha, na verdade, a gente também tinha um lado muito de deboche por trás. A gente fazia muitas brincadeiras paralelas e aconteciam coisas surreais e divertidas. Que maravilha. Né? Principalmente com as crianças. No começo, eu tinha muita dificuldade
de trabalhar com as crianças. Imagina um ator de teatro. Porque eu acho criança um bicho complicado. Criança é muito honesta. Eu falo, é bom, mas dura muito. Mas dura a vida inteira. Vai a vida inteira. Vai uns 300 anos aí. Vai o negócio. Então era muito falar, puta, criança, se a criança não gosta de você, ela fala, ela chuta a tua canela. Isso antes de pré-gravação. Meu Deus, eu vou gravar com criança. Trombei os 3 lá e a gente se deu super bem. Porque tanto o Luciano como a Cíntia Raquel já eram meio cobra criada. Sim, Mundo da Lua. Ela já tinha apresentado outras coisas também. Já tinha feito... Era a grande estrela do Tang. Sim. Era uma coisa, ela era uma graça. Continua sendo, adoro a Cíntia. Linda, tá lá em Buenos Aires, a gente se fala às vezes. E aí eu tinha o Fredinho, né? O Fred Allen, o Zequinha, que era pequenininho, que era o mais encapetado e o mais endiabrado, assim. E a gente se deu muito bem. Aí eu fui relaxando e fui ficando mais infernado do que eles. Sim. Tanto que tinha hora que eles falavam, para, a gente não aguenta mais, para de encher o saco. Porque era uma rotina maluca. Eles estudavam, né? Então eles tinham que estudar, voltar pra lá. Então é muito doido. O Castelo tem muitos episódios que eu gosto, infinitos dentro do Castelo. Mas o Castelo às vezes saía de dentro do Castelo. Pouquíssimas vezes também. Uma vez eu fui na fazenda do Bongo. E o pai do Bongo, que foi... Isso aqui é o menino, que ele chama de menino, né? Fala, é o Nino, 300 anos. Fala, não, deixa pra lá. Então, esses episódios, eles eram o quê? Porque era raro sair de dentro dali. Tem um que vocês vão no Gloob Gloob, tinha um cross, né? Com a própria... Vamos pegar pérolas. Exatamente. Eu acho que era meio uma tentativa do Flávio dar uma respirada. Sim. Mesmo. E dizer que esse personagem, ele tentava se relacionar com o mundo externo. Porque ele só recebia, né? O Nino era o único personagem que conversava com todo mundo. Com o Rato, com o Relógio, com o Frabolo, o Godofredo, as crianças, o tio Vitor, Morgan. Era o único. Então, eu acho que é por isso que falando em protagonismo, né? O Castelo não tem, você vê, todo mundo fica, mas quem é o protagonista? Todo mundo é protagonista. Mas o Nino tinha isso, né? Desse encanto de conversar com todo mundo. Porque a história do Castelo girava em cima de uma criança que ali sozinha, tentando fazer amizade. Tem uma história muito interessante que aconteceu na minha vida, que eu fazia terapia na época. É muito bom, né? A gente descobrir essas coisas é muito bom. Você fala, não, o Nino na terapia. Quem fazia terapia. Aí, a minha terapeuta chamava Maria, na época chamava Maria Heimberg. E ela tinha uma escola para crianças especiais. Sim. Com necessidades especiais. E ela falou, você tem consciência do que é que você faz? Eu falei... É uma boa pergunta, né? Você tinha essa? Não, eu não tinha. Eu não tinha, porque primeiro que eu nunca fiz o Nino pensando que eu estava fazendo um programa infantil. Nunca passou pela minha cabeça que eu fazia um programa infantil. Eu fazia um trabalho de ator. Não, eu fazia... Como as minhas referências de criança... Foi teste que você fez para entrar também? Foi teste. Passei num teste, entrei pra trabalhar. E as minhas referências de série de diversão de criança era a Feiticeira, Ginny é um Gênio, os Flintstones. Então era tudo uma relação de adulto. Sim. Né? E eu fazia um papel de adulto. Para mim era não pensava que era direcionado para criança. Que atingir esse público, né? Eu falei, sim, mais ou menos. Mas eu faço um trabalho... Não. Falou, outra coisa. As crianças com síndrome de Down passaram a ser mais bem aceitas porque elas se parecem com o Nino. Que incrível. Eu falei, nossa, eu não tinha noção de que o Nino poderia parecer um hoje, com síndrome de Down. Hoje você tem essa noção? Eu acho que você não tem, sabia? Eu não sei se você tem essa noção de quando o Nino extrapola a pessoa física. Porque quando o personagem extrapola uma pessoa física, é muito delicado, até para os próximos trabalhos. Eu não sei se você sentiu dificuldade em trabalhar o resto da sua vida, né? Não, sinto muita dificuldade até hoje da associação que as pessoas fazem comigo e o personagem. Né? Isso eu fico brincando que é quando a pessoa se fode porque se dá bem. Né? Se você fica pensando na Liza Minnelli, ela ficou fazendo do cabaré o resto da vida, né? Ela passou sendo personagem do cabaré o resto da vida, porque na primeira
a filha da mãe acertou, estourou, ganhou um Oscar e o caramba. Então, eu acho que às vezes tem esta coisa, você acerta tanto, assim, a mão... Que acertou muito, mas muito. A gente vai... É o Harry Potter, é um Harry Potter. Involuntariamente. Todo mundo acertou a mão ali. Eu acho que foi um momento feliz para todo mundo. Acertou a mão o Cal, acertou a mão o Flávio. Era demais. Foi uma conjuntura astral daquele período, dos anos 90, que deu certo para todo mundo, assim, que foi muito legal. O Nino, visivelmente, ele se divertia a cada pessoa que entrava naquele castelo. Eu me divertia fazendo. Isto é um fato real. Transcende aquilo, era você ali, porque você se divertia muito, a gente via a alegria, parecia que, pô, recebeu o bongô, era um negócio... Eu não sei qual que você mais gostava de gravar, porque tem isso, né? Óbvio, o castelo num todo é muito legal. Mas, por exemplo, eu ia adorar gravar, tipo, o Doutor Abobrinha, que era um vilão. Adorava o Doutor Abobrinha. E tem umas coisas, o bongô, quando chegava, era uma outra vibe, era um outro clima. Eu sempre conto isso, eu vou repetir, não faz mal. Eu acho que também tem a coisa de que todos nós nos conhecíamos fora do... já tinha essa sintonia. Já tinha essa sintonia. Todos, que gostoso. Nem que fosse da mesa do restaurante, nós já nos conhecíamos. Então, quando chegava uma pessoa, era uma visita, né? Porque... Tava sempre com as 3 crianças. Era de fato uma visita. Chegava um outro adulto! Chegou o bongô, pô! E virava uma coisa assim. E tinha as brincadeiras internas da gente se sacanear na representação. Que maravilha. Que isso era muito gostoso, de surpreender o outro. Né? A gente tinha essa brincadeira por trás, de dar uma sacaneadinha no outro, de criar uma coisa imediata que o outro não estava esperando. E os bonecos também eram um fenômeno à parte. Você entrevistava todos. A Celeste, né? Que o Flávio falou que ela é prima da Silvia, do Rá-Tim-Bum, né? Que veio... O Álvaro já passou aqui? Não, ainda não. Ele vai passar, o Álvaro Petersen? A gente quer todo mundo aqui. Então depois conta, pede para ele contar. Aí isso vou deixar em suspenso, vou deixar uma batata quente na mão dele. Pede para ele contar para quem foi a homenagem da Celeste. A Celeste é uma homenagem para uma pessoa. Pede para ele contar. Eita, essa eu vou querer saber. É uma piada interna. Essa eu vou querer saber. Essa eu vou querer saber. Na mão dele. Puta, que o Fernando tava aqui fazia o Júlio, ele fez o relógio, fez o gato. Ele fez muita coisa. Então, essa coisa do castelo, a gente tava falando, pô, o gato. Era o gato, mas era um gato que lia poesias. Então, a gente começou a se encantar por coisas. O como se faz, viu? Como se faz. Então, essas coisas é um produto final que a gente vê. A lareira. Eu falei outro dia, eu sei falar bom dia em todas as línguas por causa do castelo. Vai o alemão falar hello, eu adorava a lareira. Então, é um negócio assim. Mas o que do produto final que você não conseguiu assistir? Que você tava ali gravando e tudo mais, tipo o circo, o trenzinho, essas coisas você só conseguiu ver no produto final. Só consegui ver no produto final. Tudo que acontecia dentro daquela sala, a gente conseguia ver. Por exemplo, os passarinhos, só fui ver no produto final. Que loucura. Às vezes eu passava e via no estúdio lá. Porque vocês estão assistindo. Do produto final, vocês subindo e já entra ali. Parece que estão assistindo. O quarto da Morgana, a gente não tinha nenhuma relação. Você já entrou lá alguma vez na sua vida? Acho que umas 2 ou 3 vezes no quarto. Adorava o quarto da Morgana e adorava o livro que a Morgana tinha. Que doideira. Que é pré-Harry Potter. Pré-Harry Potter. O livro que falava. Pré-Harry Potter. Então... Era pra vocês estarem milionários, cara. Todo mundo não fala isso, não. Não me lembra isso. Era pra estar todo mundo com séries, franquias, as pessoas andando na rua com fãs. Não lembra isso, não. A gente tá com uma campanha aqui pra cultura liberar os direitos pra gente refazer tudo. Ainda quando a gente quer fazer, a gente ainda vai lá, tem que pagar uma grana pra TV Cultura. Pra fazer, você tem que pagar ainda? A gente paga os direitos dos personagens. Se você vai fazer um espetáculo o admirável Nino Novo, a gente fez um percentual do que a gente ganha é da TV Cultura. Nossa, TV Cultura. Então... Um dia eu vou ser político só pra acabar com isso. Eu vou liberar todos os direitos da TV Cultura pra vocês gravarem. É uma coisa que tem que ser repensada. Essa coisa. Eu acho que vai além do castelo. Né? Não, o castelo vai muito além. Por exemplo, você quer ver uma coisa... Tem que repensar a questão dos direitos. E todo mundo fala, o filme do castelo. Por que não teve um filme do castelo? Teve um filme do castelo, mas não eram com vocês. Então... Não faz tanto sentido. Ontem eu tava assistindo assim, tudo bem, tem a Morgana, tem o Tio Vitor, tem até o Abobrinha num outro esquema, mas não eram as crianças. E a gente era encantada pelo Nino mesmo, sabe? Não adianta botar um outro menino.
não era o Nino, entendeu? Então eu acho que o filme não foi por isso, né? A gente fez... O Nino foi uma construção, né? A gente fez uma construção do personagem. Por que você não tá no filme? Foi uma opção estética do Karl Hamburger. Ele queria fazer uma outra coisa, ele queria se aproximar de uma coisa mais real, mais... Que erro do Karl. O Karl erra pouco, assim, né? Artisticamente, o Karl erra pouco, mas, poxa... opção estética dele. E mesmo o Dr. Vitor, o tio Vitor e a Morgana, eles ficam presos na lareira. Sim, né? Viram bonecos. Entrou a Marieta e o Matheus Nastergalli para fazer uma outra variação do coisa. Eu acho que também tinha, talvez, uma coisa da produção do filme, eu não sei, divisar mercado, né? Então, de pegar nomes que estavam mais visíveis no mercado. Sim. Talvez fosse isso. Quando eu falei que você ia estar aqui, eu falei, alguém aí quer perguntar coisas pro Cássio e tal? Tipo, famoso, faça o meu trabalho aí, né? e todo mundo falou, não existe chance do Castelo voltar, né? E tipo, todo mundo falou que era um projeto muito caro, e o cenário ninguém cuidou. Não, ninguém cuidou. O cenário... existe uma coisa que eu acho que é um hábito do Brasil. A TV Cultura, a direção da TV Cultura é um cargo de confiança, né? É um cargo de político. Concessão. De concessão. Então, você muda o governo, você muda todo o quadro, né? E é uma tradição de todos os nossos governos você destruir o que o anterior fez. Você nunca prossegue, mesmo que seja maravilhoso, você nunca prossegue. É resquício, né? Eu preciso dar a minha marca, o meu carimbo, e senão parece que eu contribuo com o partido anterior então isso é muito complicado. E assim não foi diferente com a TV Cultura. Então, na primeira virada da direção, quando saiu Mulher Arte, se destruiu o cenário quase que imediatamente. Que loucura isso. Né? Estava tudo pronto. A gente poderia ter continuado com o Castelo, mas uns 4 ou 5 anos produzindo coisas... Tranquilamente. Porque o que era caro era o cenário fazer, né? O resto já estava ali, as roupas estavam tudo pronto. Os salários da gente eram baixíssimos. Então... Era muito baixo, né? Todo mundo que veio aqui falou que era baixo. E isso me chamou a atenção, que vocês faziam muito por amor. Totalmente, totalmente. A gente fazia porque gostava de atuar e a gente achava que estava fazendo... Isso a gente já tinha a sensação assim, de que a gente estava fazendo um jeito diferente de televisão. Que nos dava uma liberdade, porque era um processo criativo, todo mundo propunha coisas, você estava disposto a brincar, você... conversava com o diretor e com os câmeras, falava, vamos fazer a cena assim. E sem um feedback do público, porque primeiro gravou e depois se exibiu, né? É a gente inventando o jeito de fazer. Isso foi muito legal. A gente foi experimentando fazer televisão de um jeito diferente, cada um a seu jeito. Né? E tem coisas assim engraçadas, por exemplo, o Pascoal, você já viu que ele não para, né? O Pascoal, ele é hiperestésico. O Pascoal, ele sentou aqui, da hora que ele sentou, ele chegou de máscara, olá, boa noite, tudo bem? Chegou, ele tirou a máscara e ele disse, e esse microfone? Eu falei, meu Deus, ele tá aqui. Ele incorpora, né? Hiperestésico. E tinha um diretor que era o Fernando, que era um diretor que era da Rede Globo, que tinha ido trabalhar lá. Então, tinha um padrão de você se botar para a câmera e tal, não sei o quê. E o Pascoal não conseguia obedecer, né? Porque ele não se continha nele. Então, às vezes, tinha que fazer mais vezes. E as crianças, a Cíntia e o Luciano Amaral, já eram cobra criada. Já, tipo, ok. Então, na hora que eles viam que o Fernando ia ter um corte, eles saíam do quadro para deixar só no coelho. E eu ficava junto com o Pascoal. A gente ia fazer várias vezes. E os meninos sentados tirando uma. Os dois tirando uma. E era sempre assim. Quando eles achavam que ia dar uma... Eles eram tão safos já. Demais. Quando eles achavam que ia dar alguma coisa e tinha que ter que refazer, eles já... um passinho para sair do quadro, para deixar a gente... Olha, e os dois me ensinaram isso. Demais. Cara, uma pergunta muito idiota mesmo. O castelo do Nino era embaixo da escada... O quarto do Nino era embaixo da escada mesmo? Não era um estúdio? Não era um estúdio. Eu adorava o meu quarto também. Era o seu canto preferido do castelo? Porque o castelo tinha lugares incríveis. Por exemplo, jogar o lixo, escorregador. Quando tinha cena... Tinha umas coisas que era... Quando tinha cena que tinha que gravar e eu não tava... Sim. Eu ia pro quarto e dormia.
É? Vestidinho, de roupinha, de peruquinha. De peruquinha não, porque era o meu cabelo na época. Eu dormia lá. Não, vestidinho e tudo. É demais, isso é muito demais. Sim, o Cássio hoje tá muito mais maduro, né? As pessoas, eu imagino que as pessoas na rua te encontram o tempo inteiro e vai ser o eterno Nino. Até onde isso te deixa feliz? Olha, e até onde isso você fala assim, eu só queria comer um pão. Não, o que me assusta, tomar um café. Assim, essa semana eu tô gravando uma série aí, e o moço que fornece os carros para série, os carros de época para série, chegou para mim e falou: eu te via quando eu era criança. Caralho, é impossível ser mais velho que eu. Ser mais velho que isso. Isso acontece super. Mas não, eu te via... Não, você não me via. Eu tava com o Xaxá, inclusive, tá te fudendo, hein? É muito... Porque é engraçado, assim. Então, você vê um adulto que fala... fala, te via quando era criança, você fala... Eita, mas que lapso que eu perdi de tempo aí? O que é que... Quando eu falei, cara, sentou pra falar desse projeto, putz, tem que ser o Cássio. Falei, quer saber, eu vou mandar uma mensagem pro Cássio. Eu já tinha encontrado o Luciano Amaral, aquele... Cara, imagina, eu há uns 6 anos tava indo pra Los Angeles, sentei do lado do voo assim, imagina, eu sempre fui fã de Castelo, sentei do lado do voo, era o Luciano Amaral do meu lado. Aí eu peguei e pensei, Luciano Amaral. Aí eu não conhecia pessoalmente, eu fiz olá, tudo bem, me apresentei, sou Vitor, tava na Globo, né? Eu falei, não, vou dar essa carteirada. Eu trabalho na Globo, sou repórter da Fátima Bernardes e tal, não sei o que lá. E eu sentia que ele queria dormir daqui até Los Angeles, são as 8 horas. E eu ficava, e o Castelo, hein, cara? Eu sei que eu fui infernizando a vida do Luciano Amaral. Querido Luciano. Até Los Angeles. Eu sei que no final do ano eu falei, espera lembrar pra tirar uma foto. Nunca mais vi Luciano Amaral. Você tá? Tô com 32, cara. Eu sou o cara da época. Não, hoje eu vi uma foto do Luciano no Instagram, está de barba branca, grisalho. Eu falei, cacete. Hoje eu vi um meme teu sem camisa, muito forte, falar, vem agora, doutora Abobrinha. Esse eu ri demais. Vem agora, doutora Abobrinha. Tem umas piadas, o pessoal manda ver. Não, isso é muito bom. Um conselho do Cássio de hoje para o Cássio de 94, lá que fazia o Nino. O que você falaria para esse Cássio? Foi uma pergunta ótima. Ninguém... O que eu falaria? Acho que ainda falaria se divirta mais. Eu podia ter me divertido muito mais. Tinha uma hora que, como a carga de trabalho era muito, muito intensa, começou a ficar pesado. Sim. Né? E eu tinha a responsabilidade de tocar, porque na verdade todos podiam faltar, se consertava, né? Se eu faltasse, não tinha gravação, né? Já faltou alguma vez? Eu precisei, porque eu tive um estresse que parou um lado, assim. Raios e trovões! Parou um lado, que estava trabalhando demais. Mas eu acho que eu diria ainda que eu devia ter me divertido mais. Divertir mais e royalties. E royalties. Ai, convite. Olha, esse é um conselho. Olha como eu continuo sendo otário. Bonzinho, você é o Nino, cara. Pois eu acho que eu devia ter lido melhor o contrato. Naquela época ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava. Eu lembro que eu tive uma conversa com a diretora de produção na época, que eu cheguei a cogitar, porque eu tenho um ladozinho judeu, tenho um pezinho lá atrás de judeu. Aí eu perguntei para ela, mas escuta, e se virar um sucesso, virar uma coisa assim? Ela falou, não, aqui na TV Cultura essas coisas não acontecem. Exposição, você vai no MIS, é a maior exposição. Eu nem sei onde tá essa exposição, mas a gente quer... Essa exposição ela não tem que sair nunca. Shopping centers. Eu vi num shopping tipo Fortaleza. Eu tava em Fortaleza, alguém falou, tá com a exposição do Castelo. Tá. Mas é que a do MIS é muito fenômeno. Tem o tour virtual que é gratuito. Pra você que não tem oportunidade de ver, eu tô dando isso aí de graça pro MIS aí, tá? Tem a exposição, o tour gratuita aí, virtual, né? Tem o seu holograma lá, é incrível. Dá vontade de roubar as coisas do cenário, de lá que tá lá. Nossa, roteiro. Durante a gravação eu tinha muita vontade. Mas você não tem nada na sua casa hoje? Eu tenho. Porque eu tenho uns blazer da Fátima lá que eu peguei que eu nunca mais devolvi. Eu tenho o figurino do Nino que a gente fez pra peça, mas não era do original. E eu tenho que me deram um dos soldadinhos da porta.
Ah, isso é demais. Isso eu tenho em casa. Isso é demais. Putz, isso é demais. Soldadinho da paz. Ainda bem que você não trouxe, porque ele ia chegar aqui com o soldadinho e falar, meu Deus, ele me trouxe um presente. Ele trouxe um presente, aí ia ficar emocionado, aí ele ia falar, não, esse é meu. Eu falo, tá tudo bem, okay. Ainda bem que eu não trouxe. Pode ir, fica à vontade, fica à vontade. Você não tem vontade, não tem o livro do Cássio falando do Nino, né? Ou tem? Não tem. Do Cássio, não tem. Por que não tem? Porque não... Porque você sabe que ia vender demais, né? Tem um menino tá vendendo a monografia dele, que tá vendendo Raios e Trovões. Quem sabe? O Raios e Trovões vende muito. Verdade. Bizarramente. É o único livro que tem, cara. Não tem mais nada. Imagina, tem uma geração de 25 a 30 e poucos anos que consumia o Castelo, que não tem nada. Não tem nada, cara. A gente não consegue comprar uma fantasia, a gente não consegue comprar um uniforme, não tem um boneco que a gente não acha. A gente acha quadros na internet, mas eu imprimo uma foto e coloco lá. Mas não tem os jogos do Castelo, não tem nada do Castelo. Teve uma linha de produtos imensa que foi lançada. Desde estojo, caderno, mochila, brinquedos, jogos, o boneco do Nino. Teve uma linha enorme de produtos. Tinha que fazer o teu. Na hora que você fizer teu livro, óbvio que eu vou comprar. Boa ideia. E eu acho que muita gente vai comprar. Admirável Nino Novo ou pra não ter que pagar nada pra ninguém. Você bota assim, Cássio Escapim, as experiências em um castelo. Olha, muito boa. Eu tenho certeza. Cara, você faz 100 páginas. Os meninos aqui da empresa estão nesse negócio de livro agora. Aí que eles fazem? Isso aí é um bate-carteira, tá? Já tô falando pra Patrick, mas isso aqui é um bate-carteira. Eles fazem um livro, 100 páginas, 150 páginas, mandam imprimir por R$5, vende por 15, vende 15 mil livros. Afonso Padilha vendeu de 100 mil, sei lá. Os caras estão... O livro você tem que fazer. Olha, é incrível. Cara, eu quero falar de um assunto que eu já vi você falando, é um assunto muito delicado, pelo menos durante as gravações que é a morte de Etevaldo. O Belo, querido. O Wagner Belo, muito bem o nome do ator, né? Era uma figura marcante no Castelo. E quando ele morre, vem a irmã dele. E ninguém entende. A gente é criança e ela vem com o pergaminho dizendo: o Etevaldo não pode brincar aqui com você, não pode vir hoje porque ele está brincando com as estrelas no céu. Eu assistindo de criança, a gente só pensou, tá, veio a irmã do Etevaldo, ele não foi porque estava brincando no céu. O clima desse episódio é muito de festa, é muito legal, mas qual foi o clima real disso? Os bastidores disso? Foi pesado. Primeiro, eu conheci o Belo da época da Escola de Arte Dramática. Como eu te disse, todos nós nos conhecíamos. Já tinha isso. Né? E foi muito repentino. Foi AIDS, foi HIV, e foi muito repentino, de uma maneira assim devastadora. Eu acho que foi uma coisa de 2 semanas. Ele estava gravando, ele falou, não estou me sentindo bem, eu não consigo comer, que eu estou com uma coisa na garganta. Na semana seguinte ele já não apareceu, não podia, estava internado. Na outra ele morreu. Assim, uma coisa de 3 semanas. E todo mundo ficou muito chocado. Meu Deus! E tinha uma coisa que a gente tinha que ter, que era um cuidado com as 3 crianças, né? Com o Lu, com a Cíntia e com o Fredinho. Como que fala, né? Como é que fala? Como é que se trata esse assunto? Como é que foi? E foi um clima muito difícil. Foi um clima muito difícil para todo mundo, né? Aí eu lembro que a gente deu uma parada, acho que dos 3, 4 dias, para dar uma organizada na cabeça, e o Flávio escreveu um episódio especial para poder fazer a substituição. Mas foi muito barra pesada para todo mundo. Ninguém... O Etevaldo era um respiro, né? Era um extraterrestre, chega sem falar nada. Aquelas unhas, dizem que o figurino dele era horrível de gravar. Que ele não podia sentar, não podia fazer nada. Mas... Foi bem difícil, foi bem difícil. Mas Caramba, coisa que a gente não conseguiu transcender a tela, né? A gente não consegue ver esse clima difícil. Tanto que é tão mágico esse episódio, né? Que eu fui descobrir recentemente, assim. Eu sabia que ele já tinha morrido, não lembrava do episódio em si. E quando fala, pô, isso daqui... Nossa, eu chorei. Eu choro muito, cara, eu sou muito chorão. Bonitinho. E eu chorei, eu falei, meu Deus, olha como a gente é tão pequeno, tão bobo, né? A gente não percebe isso, né? É uma loucura. E pra gente foi difícil gravar. Esse episódio alegre, feliz, foi E é um episódio um baita marcante, porque querendo ou não, é um episódio que fala, é a irmã do Etevaldo e tal. Tava todo mundo um pouco embargado, tava todo mundo um pouco... Foi
um lugar difícil. Sim, os bonecos, todo mundo, óbvio, fazia uns bonecos, era muito... É gostoso contracenar com boneco? Já tinha contracenado? Não, foi lá a primeira experiência. Era uma delícia, Não parece que eles têm vida própria? E aí você vai para um lugar que você pode pirar do jeito que você quiser. É um boneco. Você pode, é muito legal. Era muito divertido. Você tinha um preferido que você gostava de gravar? Um boneco preferido? Eu gostava de gravar com a Celeste, gostava de gravar com o Mal. O Mal é maravilhoso, né? Que era o Marcelo Checkmate, que também já não está mais entre nós. Mas que era um grande amigão, assim, e era divertido, assim. A gente já se sacaneava nesse... Que gostoso. Esses personagens de fora eu acho tão engraçado, porque parece que eles estão todo dia no castelo, se você for buscar. Tipo, a Caipora, assoviou. E era uma coisa muito doida, né? Porque você assoviava, a Caipora aparecia, aí do nada cortava pra um porangue porunga, uns índios peladão na beira do rio, e aí do nada entrava uma Penélope toda de rosa, e o Nino, que era uma criança, mas era apaixonado pela Penélope, né? E depois, tipo, o episódio dela grávida, né? Tipo... Tem umas coisas assim que realmente a gente nunca percebe e vai indo. Esses episódios... Tem um especial que outro dia eu assisti, não lembrava mesmo desse episódio, que é um episódio que começa externo. Todos os episódios do Castelo Rá-Tim-Bum começam no Rá-Tim-Bum. O Castelinho... Eu acho que é o primeiro. É o primeiro que começa externo. Ele começa com eles correndo numa vilinha, que fui eu que achei a locação, que eu morava no Eduardo Prado. Foi tudo... Ai, vai falando que eu vou... Só uma pergunta que eu fiquei de fazer. Eu morava na Alameda Eduardo Prado. Ali, em uma travessa, se eu não me engano, no Vitorino Carmilo, tem uma vila inglesa, que são as casinhas que estão embaixo do castelo. Eu que achei aquela locação dessa rua e falei pro Cal, ó, aqui funciona. Vai fazer o Você faz a magia da bola, eles vão lá. E a gente... O castelo era em São Paulo. Era em São Paulo. E na ficção ele continua sendo em São Paulo. Continua sendo em São Paulo. Isso é muito legal. É muito legal. E foi lá que gravou. E é esse o único episódio... Não, minto. Tem um especial. Tem o do zoológico também. Tem o do zoológico, mas tem outro. Você acredita? É difícil lembrando, né? Eu vou te ajudando. Eu vou te ajudando no seu trabalho. Eu vou te ajudando. Eu tava com 30. Não, sabe um episódio... O do zoológico é muito bom, aliás, bem lembrado. Que depois eles comem, vão saindo dentro da cesta. Aquilo é tão incrível. É a Morgana que levou a gente pro zoológico. Cara, que doideira, cara. Que coisa boa. E é engraçado como atinge a gente, né? Porque a gente não lembra. Se você lembrar no dia a dia, você não lembra. Mas quando você puxa esse gatilho em mim, eu já lembro do episódio inteiro. Eu gosto do episódio dos dinossauros, que ele pisa, que o tio Vitor vira um ET. Lembro. Então são episódios muito doidos. Mas esse que eu estou te falando exclusivamente é um que tem um menino assistindo um castelo. É a única criança que não era o Zé Canino e o Pedro, a Biba e o Zequinha, porque depois teve um que vai uma menina e um moleque, que são dois outros atores que... Nossa, eu não lembro, Vitor. Você não lembra disso? Mas esse episódio é um que tem um pai contando uma história para um filho e você começa a conversar com ele através da televisão. E você responde ele da televisão. Jesus, eu você não lembra disso? Lembro disso, Vitor. Meu Deus, eu preciso achar esses episódios para te mostrar. Especial Castelo Rá-Tim-Bum. Não tenho ideia. Porque esse episódio é um... é esse daqui, Hora de Dormir. Eu vou Olha que doideira isso. E aí o pai entra, desliga, conta uma baita história pra criança dormir, a criança não dorme. Isso é fora do castelo. Nossa, eu não lembro. Aí o Nino faz um feitiço. O Nino faz um feitiço que consegue... eu não acredito que eu tirei! O Nino faz um feitiço. E consegue trazer o menino. O Nino faz um feitiço, traz o menino pra dentro do castelo. E vocês interagem com uma criança que nem é uma criança do castelo. Eu não lembro disso, rapaz. Eu adorava a partitura também. Que é uma que entra as três irmãs da Morgana. Era a Mira Rá, mulher de Flávio. Que fazia a Mira. Grace Janouca. E a que fazia a Nina, né? A boneca. Que foi inspirada no Nino, né? Era a Janra.
Você sabe disso, né? Que a Nina do Rá-Tim-Bum, o Nino é uma versão masculina da Nina do Rá-Tim-Bum. Exatamente. É óbvio que sabe. Que tem coisa que também... Então, eu já tô achando que eu sei tudo do Castelo. Mas esse episódio é muito doido, que o príncipe vai lá calçar, ó. Esse é o Napão. Você não lembra desse episódio? Nossa, que doideira, né? Gente. Esse é um especial que entra uma criança de fora do castelo. E tem um outro que eu sei que entra duas pessoas sem ser o Zequinha e o Pedro e a Biba. Gente, bom, graças a Deus que a gente precisa limpar o HD de vez em quando, né? É muita coisa, né? Vai. Isso é bom pra treinar sua memória, né? Vai voltando. Então, esses especiais são muito bons, que tem esse cross com o Gloob Gloob, que tem um que vocês vão fundo mais, vocês conversam com o Gloob Gloob. Isso. Tipo, então, esses episódios, pra mim, são os mais legais de todos. Que vocês vão pro espaço, brigadeiro na cartola. Então, assim... Olha eu imagino que você não lembre de uma boa parte. Eu sou um consumidor, eu assisto com minhas filhas. Até hoje, eu assisto sozinho. Então eu acho que eu não revi todo o Castelo depois, há anos. É uma boa pergunta. Você acha que você já assistiu todos os episódios do Castelo? Eu acho que não assisti todos os episódios do Castelo. Aí é que tá. Eu acho que não assisti todos. Porque esse episódio que o Nino constrói uma nave... E eles vão pro espaço. Então, assim, aí eu lembro isso eu lembro do dia que eu gravei. Aí eu lembro, você falando assim, tá, eu lembro como foi gravado, o chroma key, lembro dessas coisas. Esse episódio técnicas. É incrível. Eles acham que vão pro espaço com a ajuda do Etevaldo, o tio Vitor aparece e fala assim, não, vocês não foram, que não sei o que lá dentro. O do fundo do mar. Lembro que a gente ficava num quadrado, deitado num quadrado, com as pernas, horas, pra ficar nadando. E arrebentar. Do tubarão correr atrás de vocês. Essas coisas, aí que você me conta, eu lembro do lado de dentro. Eu não lembro do episódio pronto. Do Super Nino, que o Nino tivesse super-herói pra matar o ET. Lembro que eu odiei o Colan, me olhava com aquele Colan, que falava, pelo amor de Deus, gente, a que ponto chegamos? Então, essas coisas, você me contando, eu lembro da situação lá, mas eu não lembro do produto pronto. Você tem que rever, cara. Você tem que rever. Sua família, como que era isso na sua família? Imagina as crianças na época. Na minha família tinha pouca criança. Puta, né? Que sorte. Puta, que sorte, né? Criança. Se você fosse da minha família, ia ser um inferno. Meu irmão já estava quase para adulto, que tem 10 anos de diferença, e estava com 20 já. Então, tem pouca relação com as crianças Vizinhos, da minha família. Como que era na época? Sair, eu imagino que era um transtorninho, assim. Já era já tinha começado a ficar mais complicado, né? Foi tão complicado uma época que eu tinha guarda-costas. Isso é legal. Isso era uma coisa doida. A gente fazia o espetáculo no Tuca. Era um sucesso. Tuca é um celeiro também, né? De gente boa, né? A gente fazia tipo de segunda a domingo, 2 sessões por dia, porque na segunda, terça, quarta, quinta e sexta a gente fazia para escolas, manhã e tarde. Vocês iam de escola. E sábado e domingo a gente fazia 2 sessões por dia. Imagine, numa escola, como era um show de rock. Era um show de rock. Depois a gente foi fazer estádio de futebol. A gente fez estádio de futebol. A gente entrava, eu fazia cena, fazia espetáculo, corria pro banheiro, terminava e vomitava, porque ficava tão tenso. Falei, caralho, é muita criança. Me ajuda que não aconteça nada. Meu Deus. Pelo amor de Deus, que nenhuma criança se perca do pai. Você tinha essa preocupação? Nossa, eu ia pirar, meu Deus. Essa tensão, porque era muita criança. Né? Uma vez a gente fez um show no Ibirapuera, um dia da criança. A gente fez show em Brasília, no Planalto, Fernando Henrique. Loucura. Que loucura, cara. Agora, que loucura. Eu lembro a gente fazendo... É porque as pessoas acham que você vive do Nino há 50 anos. Já foi fazer novela, vai fazer um monte de coisa. Mas relembrar, eu acho que é muito gostoso. Muito gostoso. E relembrar tudo é muito difícil, né? Tudo e a gente saindo com a Kombi do espetáculo, do show que a gente fez no Ibirapuera... E Kombi, sou velho, né? Não, da van, já tinha van. Já tinha van. Aí a multidão grudou na van e chacoalhava a van e a gente não conseguia fazer. Falei, gente, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai esperar. Mas ao mesmo tempo tinha tudo isso e uma vozinha lá no fundo da minha cabeça falava, calma que passa. Isso.
calma que passa, aproveita que passa. Mas o Nino fazia comercial antidrogas, assim, tipo, um dos comerciais famosos no combate a drogas. Era o Nino. Que legal, Cássio. Putz, cara, que demais, velho. Essas coisas, a gente foi... Que demais, que demais. Eu fico olhando aqui, eu olho coisa do Etevaldo, coisa de música. Assim... Eu não tenho o que te falar. É uma admiração muito louca, cara. Reveja os episódios. Eu vou rever. Pega um dia, senta pra rever. Eu sei que às vezes é um puta saco rever tudo. Eu tenho tudo. Eu tinha o VHS. Tinha do VHS eu passei pro DVD. E tenho lá enquanto tivermos então, DVD. Quero te dar lições pra você fazer depois aqui. Rever os episódios, escrever o livro. Esse eu quero consumir de maio. Olha, é uma boa ideia. Cara, 100 páginas, não é nada. Não é nada. Minha experiência, você contando um menino por trás do castelo, qualquer coisa assim que você consiga reverter essa situação sem a cultura levar um royalty, a gente pode fazer. Eu vou ajudar a vender isso aí. Lindo. Não, vai ser incrível. Eu não tenho palavras pra te agradecer de estar aqui hoje. É um prazer. Eu acho que eu não contei nada de novo, porque... Não, mas, cara, vai por mim. Eu não tô nem aí porque o pessoal tá achando, não. Vitor Sá perguntou a mesma coisa. Eu não tô nem aí. Isso aqui é o meu momento. Isso aqui é um momento meu. É muito meu momento. Querido. Quero te agradecer de coração. Imagina, que agradeço eu sou um cara muito sonhador. Muito. Sempre fui a vida inteira. Você não conhece minha história. Eu falo muito pouco da minha história. Falo em poucos lugares. Eu nasci numa Coab. Um moleque muito pobre. E a vida inteira batalhando. Com 18 anos fui garçom do Habib's. Antes de sair do Habib's, me aventurar pelo ramo do stand-up. E hoje eu vivo de arte. Consigo viver num país tão ruim, consigo ainda assim viver de arte. Bem-vindo, eu também fui garçom. Consigo viver de arte há muito tempo. Eu nunca imaginei que eu estaria frente a frente com você. Eu nunca imaginei que eu estaria de frente a frente com as pessoas. Gente, que legal. Eu realmente sou fã do seu trabalho. Obrigado. Eu tenho certeza que o Castelo mudou a minha geração, moldou a minha geração. E são trabalhos como o seu, que são eternos, que vai ficar pro resto da vida, que mudou tudo. Esse projeto é um projeto muito pessoal. Eu não tô preocupado em ganhar dinheiro com ele, eu não tô preocupado em ser visto. Esse projeto é uma mensagem de mim pra mim. Você venceu, vai lá e tá tudo certo. Quero te agradecer do fundo do coração. Eu tô realmente emocionado porque é muito legal. Você representa a minha infância difícil. Eu lembro de tanta coisa ruim na minha infância, mas os momentos bons era quando eu me trancava no quarto pra assistir Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje eu revejo com minhas filhas amam o Castelo. O Pascoal tava aqui, eu mandei vídeo pra elas ficam muito felizes. Obrigado. E eu tenho muito orgulho de poder assistir isso com ela, compartilhar com elas, que é algo que eu gosto muito. Obrigado por estar aqui, de verdade. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Você que está em casa, quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal da LTW também, que está viabilizando esse projeto, me ajudando com tudo. Você que procura uma consultoria financeira, muito obrigado. De verdade, LTW, por poder proporcionar isso para mim. É muito de verdade. Obrigado, Cássio, do fundo do meu coração por estar aqui. Eu não vou cansar de te agradecer nunca. Demais, a gente estava muito empolgado por esse episódio. Por mim, se o programa acabasse agora, tava tudo certo. É o ápice que eu cheguei. Mas quero agradecer você de casa. Você tem algum recado para dar, pessoal? Se quiser te seguir em alguma rede social, assistir alguma coisa tua? Pois é, a gente tá, como todo mundo sabe, a gente tá parado, né? Sim. A gente tá em recesso. Mas, por favor, assim que o teatro voltar, voltem para a plateia. Sim. O teatro não é mais insalubre do que uma festa. O teatro não é mais insalubre do que um restaurante. Muito pelo contrário. Então, por favor, assim que o teatro voltar, voltem para a plateia, porque a gente precisa do público. É isso aí. Então sigam o Cássio nas redes sociais, acompanhem os trabalhos dele. Tá lá no Instagram, eu sempre faço Hoje falamos de Castelo Rá-Tim-Bum, mas o Cássio é um ator brilhante, multifacetado. É um cara que consegue ir além de qualquer personagem que ele vai. Ele mergulha de cabeça, é incrível. Parabéns, de verdade, pelo trabalho como ator. Hoje foi um dia de fala de Castelo, porque esse é o Na Minha Época, que marcou muito. Mas então, sigam o Cássio, acompanhem os trabalhos dele, sigam o nosso canal aqui, compartilhem com os amigos, ativa aí selinho, notificação, sininho, o que você quiser, porque esse foi mais um Na Minha Época. Muito obrigado. Obrigado.